Olá, bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia a você que vai ver esse vídeo, vai ver essa live. Eu os cumprimento nesta manhã e convido para que você esteja junto comigo neste momento de oração, nesse momento de pregação, nesse momento de busca da palavra verdade, nesse momento de busca das coisas celestiais, nas busca da salvação, busca do Cristo, busca daquele que deu a vida por nós, se entregou por nós, para que sejamos salvos, tenhamos vida e vida em Cristo. Ayalaxalamai, canta lá vai. E nesta manhã eu quero dizer, Papai, Filho e Espírito, dá-nos a unção, dá-nos a graça. Batiza-nos nesta manhã, ó Espírito, Ayalaxalamai, canta lá vai. Uyalabalaxalabai, canta lá vai. E nesta manhã eu quero dizer, Papai, Filho e Espírito, eu entrego a Ti a minha mente, o meu coração e a minha alma e peço que purifique, perdoe-me, dá-me a graça da libertação de toda força negativa, de toda opressão, toda depressão. Dá-nos esta graça, liberta-nos do pecado, liberta-nos dos vícios, liberta-nos de tudo aquilo que é desagradável a Ti. Queremos caminhar na verdade, queremos caminhar na Tua presença. Por isso, dá-nos a graça de sermos lavados e purificados de todo o nosso perdão. Perdoa-nos, Papai, Filho e Espírito. Ayalaxalamai, canta lá vai. E nesta manhã nós dizemos, Papai, Filho e Espírito, nós somos gratos, somos agradecidos por estarmos na Tua presença, pelo amor que tem por cada um de nós. Somos gratos pelo trabalho, pelo alimento. Somos gratos porque está junto de nós. Somos gratos porque nos abençoa. Somos gratos porque nos ama. Somos gratos porque estamos vivos e recebemos do alimento celestial, recebemos das bênçãos celestiais. Por isso, nesta manhã, nós agradecemos a Ti. Agradecemos a Ti por esta live, por este momento de oração, por este momento de busca na palavra verdade, as coisas celestiais. Somos gratos a Ti, Papai, Filho e Espírito. Ayalaxalamai, canta lá vai. Papai, Filho e Espírito, de toda a nossa mente, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, nós dizemos, Te amamos a Ti, Te amo, Te amo, Te amo, Papai, Filho e Espírito. Ayalaxalamai, canta lá vai. Só vós sois digno de toda adoração, por isso eu Te adoro, Papai, eu Te adoro, Cristo, eu Te adoro, Espírito, nós Te adoramos a Ti. Ayalaxiruluri, Allahalabai, canta lá vai. Bendito e glorioso és, grande e poderoso és, glórias e glórias a Ti. E nós pedimos a Ti, batiza-nos neste momento com o batismo da revelação, da profecia. Dá-nos a unção profética para a escuta da Tua vontade. Dá-nos esta unção, Papai, Filho e Espírito. Ayalaxirioluri, Alá, canta labai, Uyalabalaxalabai, canta labai. Fala, Papai, Filho e Espírito, que o Teu servo, os Teus filhos, Te escuta nesse momento. Ayalaxalamai, canta labai, Uyalabalaxalabai, canta labai. O Espírito está sobre vós, para que dê força
de sabedoria, de entendimento, para caminhardes neste mundo. Estou junto de vós. Te dou força, te dou sabedoria, te dou entendimento, para que vençam e a vitória seja para a glória que está por vir. Suporte o mundo, porque a glória é de vós. Eu venci o mundo, vós também podereis vencer. Ayala Shalamai, canta lá vai, Uyalavala Shalabai, canta lá vai, Uyalavala Shalaba, Alaba, canta lá vai. Você, minha irmã, que neste momento você falou, está difícil vencer. São muitas as dificuldades. Mas com a força do alto, minha irmã, você pode vencer e vai vencer. E vai dar um grito de glória, porque você vai ter vitória, minha irmã. Neste momento, você já não tem mais forças, mas a força vem do alto. Permaneça nessa live até o fim e receba a força do alto, receba aquilo que você está precisando. Você vai receber, permanece, persevera na presença de Papai, Filho e Espírito. E receba das bênçãos e das graças celestial necessária nesse momento para a sua vida. Ayala Shalamai, canta lá vai, Uyalabala Shalabai, canta lá vai. Uyalabala Shalabai, canta lá vai. Andala halabai, Urialabala Shalaba, halaba, canta lá vai. Você que só vê trevas e você sente que está na escuridão, se volta ao Cristo, receba a luz do Espírito, tenha alegria, tenha paz e tenha luz celestial para a sua caminhada. Ayala Shalamai, canta lá vai, Uyalabala Shalabai, canta lá vai. Bom dia, Rodrigo Araújo. Bom dia, Kelly, Rafael. Bom dia, Letícia Conceição. Bom dia, Maria Cecília de Souza. A Maria está aí assistindo, mandou uma mensagem. Com certeza, bom dia, bom dia. Um abraço a todos vocês e que as bênçãos e as graças celestial sejam abundantes com cada um de vocês. E nós vamos para o nosso Evangelho. Hoje nós estamos aí no capítulo 18 e vamos buscar o alimento celestial, o alimento que nos é dado por Papai, Filho e Espírito. Tendo dito isso, o Cristo foi com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia ali um jardim onde Cristo entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o estava traindo, conhecia também esse lugar, porque frequentemente Cristo e seus discípulos ali se reuniam. Judas, então, levantando a corte e guardas destacados pelo chefe do sacerdote e pelos fariseus, aí chega
com lanternas, archotes e armas. Sabendo Cristo tudo o que lhe aconteceria, adiantou-se e lhes disse: A quem procurais? Responderam: Cristo, o Nazareu. Disse-lhes: Sou eu. Judas, que o estava traindo, estava também com eles. Quando o Cristo lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes, então, novamente: A quem procurais? Disseram: Cristo, o Nazareu. Cristo respondeu: Eu vos disse que sou eu. Se então é a mim que procurais, deixai que estes retirem, a fim de se realizar a palavra que diz: Não perdi nenhum dos que me destes. Então Pedro, que trazia uma espada, atirou-a, feriu o servo do sumo sacerdote, a quem decepou a orelha direita. O nome do servo era Malco. Cristo lhe disse: Pedro, embainha sua espada. Deixarei eu de beber o cálice que papai me deu? E aí nós vemos nesse primeiro texto, nesse primeiro trecho do Evangelho do capítulo 18, aqui começa o martírio do Cristo. Aqui ele é preso. Aqui ele está conversando com aqueles soldados que vêm ao seu encontro, e ele se volta a eles e pergunta: A quem procurais? E eles respondem: O Cristo, o Nazareu. Talvez você não tenha ainda visto nenhuma live minha, não tenha visto ainda eu falar do Nazareu, mas eu já falei. Nazareu, Nazireu, este é um voto de profeta, um voto onde a pessoa que faz o voto, ele tem uma série de coisas que ele faz. Ele não corta o cabelo, ele não corta a barba, ele não come carne, ele não chega perto de nenhum defunto. Então tem uma série de coisas que é dessa prática, a prática do voto do Nazireu. Os profetas, Sansão foi nazireu, outros profetas também foram nazireu, João Batista foi nazireu, Paulo foi nazireu, e o Cristo aqui, quando ele é preso, aqui ele tinha um voto de nazireu, então conheciam ele como nazireu. Até a prisão dele, então ele era o Cristo Nazireu. Paulo é acusado de ser o articulador da seita do Nazireu, que era do Cristo. O Cristo Nazireu, porque na época ele era conhecido, alguns chamavam de Messias, outros chamavam de Nazireu, e outros Paulo vai usar muito se referindo a ele como Cristo. São duas coisas que Paulo usa muito: é o Cristo, caminho, e aqui aí a primeira acusação de Paulo é que ele era o principal articulador da seita do Nazireu. E aqui fala, quando o Cristo fala com aquele soldado, ele pergunta: A quem procurais? E eles respondem: O Cristo, o Nazireu. E aqui nós vemos nesse trecho falando de Paulo, falando de Pedro. Pedro naquele momento se coloca
tira a espada, corta a orelha do Malco. Aí o Cristo fala para ele: fica quieto aí, para com isso, porque o cálice foi dado por papai. Eu vou ter que cumprir isso. Eu vou ter que cumprir aquilo que papai determinou. E papai determinou que eu passe pelo martírio. O martírio é para que todos sejam salvos. Eu vou ter que morrer martirizado, morrer numa cruz, para que todos aqueles que forem chamados por papai, que vierem a mim, eu não os perca. E aqui é o próprio Cristo falando: deixe que os meus vão embora, só prendo eu. Só eu que preciso morrer por todos. E ali, ainda o Cristo fala de uma profecia que foi dado, que todos aqueles que papai deu para ele não perdeu nenhum, com exceção do Judas. Mas todos eles, naquele momento, não foram martirizados, não foram presos. Somente o Cristo é preso, somente o Cristo aí fazendo referência de que ele tinha que viver aquele momento, ele tinha que morrer, porque aí foi esse o cálice dado por papai para ele, e ele sabia do que estava à frente, do que ele iria passar, do que ele iria ter que suportar. Então é o Cristo falando que está fazendo a vontade de papai. Então a corte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam o Cristo e o ataram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora o que aconselhara aos judeus: é melhor que um só homem morra pelo povo. Ora, Pedro, junto com outro discípulo, seguiu Cristo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Cristo no pátio do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, ficou junto à porta de fora. Então, o outro discípulo conhecido do sumo sacerdote saiu, falou com o porteiro e introduziu Pedro. A criada que guardava a porta disse então a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Respondeu-lhe ele: não sou. Os servos e os guardas tinham feito uma fogueira porque estava frio. Em torno dele se aqueciam. Pedro também ficou com eles, aquecendo-se. O sumo sacerdote interrogou Cristo sobre os seus discípulos e sobre a sua doutrina. Cristo lhe respondeu: falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde se reuniam todos os judeus. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhe falei, eles sabem o que eu disse. A essas palavras, um dos guardas que ali se achava deu uma bofetada em Cristo, dizendo: assim responde ao sumo sacerdote? Respondeu o Cristo: se falei mal, testemunha sobre o mal, mas se falei bem, por que me bates? Anás então o enviou, manietado a Caifás, o sumo sacerdote. Pedro continuava lá de pé, aquecendo-se. Disseram-lhe então: não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e respondeu: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro decepara a orelha, disse: não te vi no jardim com eles? Pedro negou novamente e logo o galo cantou.
Aqui nós vemos nesse trecho a interrogação do Cristo. Interrogando ele falando, eu falei a verdade, eu falei abertamente. Eu falei na sinagoga, eu falei no templo, aonde deu certo eu falei abertamente, falei em público, falei para todos ouvirem. Por que está me interrogando? Interrogue aqueles que me ouviram. E aí, aquele policial bateu no Cristo. E aí ele pergunta, por que bateu? Se falei mal ou se falei bem? Por que me bate? Eu falei aquilo que é verdade. Eu não neguei nada, eu não ocultei nada, eu falei as claras, eu preguei as claras, eu preguei a verdade, eu levei aquilo que papai ordenou que eu fizesse e eu fiz. E ele fala que ele pregou para os judeus. E aí os judeus que estavam ali era o clero que estava ali, o clero judaico, interrogando, era o sacerdote, sumo sacerdote, era aquele pessoal que servia no templo. E aí eles vêm falar para ele, qual é a sua doutrina? E aí ele dá a resposta a eles dizendo, conheces o que eu falei, vocês sabem do que falei, por que me interrogam? Então de Caifás conduziram o Cristo ao pretório, era de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos então saiu para fora ao encontro deles e disse, que acusações trazes contra esse homem? Responderam, se não fosse um malfeitor, não o entregaríamos a ti. Disse-lhes Pilato, tomai-o vós mesmo e julgai-o, conforme a vossa lei. Disseram-lhes os judeus, não nos é permitido condenar ninguém à morte, a fim de se cumprir a palavra de Cristo, com o qual indicara de que morte deveria morrer. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Cristo e lhe disse, tu és o rei dos judeus? Cristo lhe respondeu, falas assim por ti mesmo ou outros disseram isso de mim? Respondeu-lhes Pilatos, sou por acaso judeu? Teu povo e os chefes dos sacerdotes entregaram a mim? Que fizestes? Cristo respondeu, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos lhes disse, então tu és rei? Respondeu-lhe Cristo, tu o dizes. Eu sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E tendo dito isso, saiu de novo e foi ao encontro dos judeus e lhes disse, nenhuma culpa encontro nele. É costume entre vós que eu vos solte um preso na Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então eles gritaram de novo, clamando, esse não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Aqui nós vemos, mais uma vez, já ouvimos muito isso, já vimos Paulo falando, Pedro falando, agora é o Cristo falando, nesse momento difícil, onde ele está sendo julgado, onde ele está sendo condenado, onde ele está falando que ele está
bebendo o cálice que papai lhe deu, e ele vai ter que suportar tudo isso. Mas ainda ele continua ensinando, e Pilatos entende o que ele fala. E fala: eu não vejo culpa nenhuma, eu não vejo nenhuma transgressão dele. Eu não vejo nada. E Pilatos entendeu a palavra que o Cristo falou, porque aqui ele fala muito forte. Ele fala dizendo: para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Então nós temos falado disso muito mesmo, e vamos continuar falando. Nós temos um conteúdo muito forte, em poucas palavras, em ensinamento simples, porque aqui o Cristo fala somente isso: eu vim para dar testemunho da palavra. Eu vim para trazer a palavra da verdade. Aqueles que são meus entendem a palavra da verdade, assimilam a palavra da verdade e se voltam a mim. É essa a nossa pregação desde o início, e vamos continuar pregando, porque é essa a pregação do Cristo, é esse o direcionamento do Cristo. Ele vem falando e fala muito sobre a verdade. Ele veio para revelar a verdade. Ele veio para trazer a verdade. Aqueles que ouvem o Cristo, aqueles que assimilam a palavra da verdade, então ele fala: esses são os meus, esses são os que papai me destes, e eu não vou deixar nenhum de fora. Aqueles que encontram a verdade, ouvem a verdade, assimilam a verdade, são aqueles que são meus, aqueles que entendem. Eles me escutam, eles me entendem. Mas aqueles que estão no mundo, vivem o mundo, vivem a mentira, vivem a falsidade, vivem tudo isso, não entendem o que eu estou falando. Então, nesta live, nós repetimos e falamos novamente, nós buscamos e nós pedimos a Papai, Filho e Espírito que nos dê essa sabedoria, nos dê esse entendimento, nos dê essa revelação, revele para nossa mente, revele para o nosso coração, revele para nossa alma a verdade. Porque nós precisamos da verdade. Nesta passagem o Cristo fala: quem encontrar a verdade, quem entender a verdade, esses são os meus, porque os meus me ouvem, os meus assimilam o que eu ensino. Então nesta live nós buscamos isso, nós garimpamos a busca da verdade, a busca da salvação através da verdade. O próprio Cristo fala: vocês foram purificados pela palavra, mas a palavra verdade purifica, a palavra verdade cura, a palavra verdade liberta, porque a palavra verdade é o próprio Cristo, ele falando, ele próprio falando. Aqueles que ouvem a minha palavra encontram a verdade, esses são os meus, esses são os salvos, esses vão viver na eternidade junto comigo, junto com o papai, vão ser um comigo, porque eu sou um com o papai, então somos um. A verdade é muito clara, a verdade é muito simples quando ele fala: eu sou a verdade e a vida, quem vem a mim vai ter vida eterna. Então é o próprio Cristo nos dando esse ensinamento, nos dando essa direção. Encontre a verdade, assimile a verdade e seja meu discípulo, caminhe comigo.
porque eu sou o caminho da salvação. Paulo pregou muito o caminho, falou muito no caminho. Paulo falou muito do Cristo Nazireu, o Nazareu. Pedro falou muito da verdade, mostrando o alimento da palavra, o alimento que é para nos purificar, para nos perdoar, para nos lavar, para nos libertar, para nos dar vida nova. Quando encontramos a verdade, encontramos libertação. A partir de encontrar a verdade, assimilar a verdade, saber quem é o Cristo, saber a verdade do Cristo, isso de toda a nossa mente, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Quando encontramos isso, aí o que pedimos, Ele nos dá. E aí nós buscamos muito nesta live libertação dos vícios, libertação do pecado, libertação de opressão, libertação das doenças físicas, libertação das doenças mentais, libertação do nosso coração, libertação da nossa alma para que ela seja salva. Meu irmão, minha irmã, quando nós pedimos aqui nessa live cura física, cura mental, cura para o coração, cura para a alma, pedimos libertação de opressão, pedimos libertação de depressão, nós pedimos e pedimos muito a libertação da depressão, porque é muita gente que está aí sofrendo muito por causa da depressão. E tem um caminho para você ser livre. É essa palavra que nós vimos hoje. Encontre a verdade, encontre o Cristo. Abrace essa caminhada com Cristo e seja livre, seja liberto. Porque aí você tem a palavra da verdade para você combater todo o mal, toda a opressão e toda a depressão. Você tem o Cristo que está junto de nós para nos dar a paz, dar a alegria, dar o amor, dar aquilo que é de papai, aquilo que é celestial. E somos libertados. A partir do momento que encontramos a palavra verdade, a partir do momento que encontramos o Cristo, nós estamos sendo apoiados por Ele. Nós somos vigiados por Ele, porque Ele é o pastor. O Cristo é o pastor que nos conduz. Não fique nessa ideia de que o Cristo foi pastor há 2000 anos atrás. Não, meu irmão, não, minha irmã. O Cristo é pastor. Ele é o meu pastor, é o teu pastor. Ele é o nosso pastor, porque nós encontramos o Cristo, nós ouvimos a sua voz, nós entendemos a sua verdade, nós conhecemos o seu chamado e nós caminhamos com Ele. E Ele não desampara nenhum de nós, porque fomos chamados por papai, fomos conduzidos pelo Espírito e chegamos até o Cristo. E aí nós estamos no caminho da salvação e Ele nos dá tudo aquilo que é necessário. Quando chegamos nesse ponto, aí é o ponto onde tudo o que pedires a papai, Ele vai nos dar, porque o Espírito está nos assistindo, o Espírito está nos dando, o Espírito é o poder, o Espírito é a força, o Espírito é quem nos dá tudo isso. O Espírito é a verdade, o Espírito é a unidade, o Espírito é a santidade. Tudo isso está no Espírito para nós. Esta é a palavra a verdade, a palavra que nos leva a entender as coisas celestiais. E quando entendemos as coisas celestiais, o nosso coração está preparado para ser liberto, para ser transbordado desta fonte que jorra para a vida eterna. O mundo não nos dá, como o próprio Cristo falou a samaritana no poço de Jacó.
Se você beber dessa água do poço, você vai ter sede novamente. Mas aqueles que vêm a mim, recebem da água da vida, bebem desta fonte, e esta fonte jorra para toda a vida até a eternidade. Então, meu irmão, minha irmã, abre a sua mente, abre o seu coração, abre a sua alma e recebe o ensinamento do Cristo. Assimila a verdade, mas a verdade dada pelo Cristo, não a verdade que é passada através do mundo. O mundo não nos leva a conhecer a verdade. O único que nos dá a certeza, e nós temos a certeza da verdade, é a verdade dada pelo Cristo. A verdade dada, revelada pelo Espírito. Nós nos direcionamos a Papai, da mesma maneira que o Cristo falou. Ele chamou Abá. Ele falou Papai. Muitas vezes ele falou Papai. Nesse texto que nós vimos hoje, ele fala: não posso deixar de beber o cálice que Papai me deu. Meu irmão, minha irmã, se volta a Papai, pede ao Cristo e abre a mente, o coração e a alma e deixe que o Espírito realize tudo aquilo em você, todo o necessário, tudo aquilo que você precisa para você viver neste mundo, mas ter paz, ter alegria, ter harmonia no seu coração, na sua mente e na sua alma. E esta harmonia, ela vem com os ensinamentos do Cristo, com os ensinamentos que foram dados por eles. Porque Paulo seguiu os ensinamentos de Cristo, Pedro seguiu os ensinamentos de Cristo, Tiago seguiu os ensinamentos de Cristo. Todos os apóstolos seguiram tudo aquilo que o Cristo tinha ensinado, e eles foram e levaram isso no poder do Espírito. Eles levaram as pessoas a abraçarem a fé no Cristo e ser igreja do Cristo. E eles recebiam das bênçãos celestiais, eles recebiam do Espírito, eram ungidos pelo Espírito, eram batizados pelo Espírito, e a partir daí eles entendiam a palavra. É o que o Cristo fala: aqueles que me ouvem entendem a verdade que eu falo, a verdade que foi dada por Papai, a verdade que eu vim trazer. Esses me ouvem, esses entendem o meu ensinamento. Mas aqueles que não estão com a mente aberta, o coração aberto, a alma aberta a mim, não vão entender a verdade que foi dada por Papai, para que eu trouxesse e revelasse para aqueles que Ele chamou para mim. E os que Ele chamou vão entender a verdade que eu estou falando. E estes são os meus, são aqueles que estarão no reino celestial junto comigo. Nós vemos que o Cristo, Ele direciona tudo para o celestial. Interrogam ele, perguntam se ele é rei. Ele falou: não, eu não sou rei desse mundo. Se eu fosse rei desse mundo, eu não estava aqui sendo preso. Se eu fosse rei desse mundo, os meus súditos estariam me servindo. Mas eu não sou deste mundo. Eu sou celestial. E eu trago a vocês a verdade celestial. É isso que Ele revela para nós hoje, falando de Papai, falando do celestial,
falando da verdade, falando daqueles que entendem a verdade, aqueles que assimilam a verdade, aqueles que caminham no caminho de Cristo, que é o caminho da salvação. Ayala Shalamai canta lá vai. Bom dia, Maria do Carmo, minha irmã de sangue. Vamos orar, buscar em Papai, Filho e Espírito as bênçãos celestiais para este momento. Dizendo, eis-nos aqui, dá-nos a unção celestial. Espírito, dá-nos a graça e a força do alto. Abençoa-nos com bênçãos de libertação, bênçãos de amor, de paz, bênçãos de cura. Liberta-nos, cura-nos, abençoa-nos, abençoa nossos familiares, abençoa nossos filhos, netos, abençoa toda a nossa família, abençoa todos os nossos familiares, irmãs, todos sejam abençoados, abençoa todos esses que caminham nesta live, que estão aí sempre vendo este vídeo, abençoa cada um deles, alcança, liberta, cura, dá a verdade, revela a verdade para cada um desses meus irmãos. Abençoa-nos nesta manhã, abençoa-nos, Papai, Filho e Espírito, e que todos digam amém, amém. Deixo a vocês um grande abraço, é um desejo enorme que vocês sejam abençoados, sejam curados, sejam libertados, sejam transformados. Encontrem o caminho da verdade e sejam salvos. É isso que eu desejo a todos vocês. Tenham todos um feliz dia cheio das bênçãos, junto com os seus amigos, junto com os seus familiares, junto com os seus amigos de trabalho. Que a paz, o amor e a força celestial esteja junto com vocês e que a verdade esteja revelando o Cristo para que sejais salvos. Fiquem na paz. Amanhã nós estaremos juntos novamente. E que Papai, Filho e Espírito os abençoe a todos.